Olha, gente, a gente vai seguir na política aqui com mais uma polêmica agora. Repetindo um ato que gerou muita repercussão em 2020, o coletivo americano In Decline voltou a chutar a réplica da cabeça do presidente Jair Bolsonaro durante um protesto em São Paulo. Traz os detalhes, Paulo. Vamos relembrar um pouco, né, desse projeto que é o Freedom Kick, que já deu muito o que falar aqui no Brasil. Então, numa ação registrada num vídeo de 2020, esse coletivo americano de arte de rua, In Decline, junto com o artista plástico espanhol Eugênio Merino, promoveu aí partidas de futebol amador em que as bolas eram réplicas de silicone de cabeças de líderes que o grupo define como populistas. Então tinha o russo Vladimir Putin, o americano Donald Trump, o brasileiro Jair Bolsonaro, que tiveram as suas cabeças replicadas de forma super realista e usadas como bola nesses registros em vídeo, né? Esse coletivo foi fundado em 2001 por grafiteiros, fotógrafos e ativistas. E quando da publicação do vídeo com a cabeça do Bolsonaro sendo usada como bola, até um inquérito chegou a ser aberto, mas acabou arquivado pelo Ministério Público Federal, que alegou que a Constituição Federal garante a liberdade de expressão da atividade artística. Na época, membros do In Decline disseram até que sofreram ameaças de morte. Nesse final de semana, mais uma vez, o coletivo promoveu uma ação com uma réplica bem realista da cabeça do presidente Jair Bolsonaro. Essa cabeça foi usada como bola de futebol no começo da tarde desse domingo, dia 21, no Minhocão, aqui em São Paulo. Um porta-voz americano do coletivo acompanhou a ação em São Paulo de forma anônima ali, de acordo com a Folha de São Paulo. Na opinião do representante, o presidente brasileiro é comparável a Donald Trump e flerta com o fascismo. Ele também disse que o jogo com a réplica da cabeça é uma metáfora e que se Bolsonaro der um golpe para permanecer no cargo, pessoas de verdade e não réplicas iriam se machucar. Então tá um pouco do resumo dessa repetição, né? Enfim, que muita gente considera que seria aí o ódio do bem, né? Ah, isso pode, outras coisas não podem. Tem gente que diz, não, isso é arte, e a arte tem a livre expressão. Então acho que é um debate válido aqui para o nosso Morning. Isso é arte, Zoe? De jeito nenhum. E, assim, não aprovo esse tipo de coisa, nem pro lado da direita, nem pro lado da esquerda. Se fosse a cabeça do Lula, por exemplo, eu criticaria da mesma forma, porque é uma falta de respeito. Acho que o debate público, ele perde muito com isso. Tem outras formas de você criticar, né? Tem outras formas de fazer arte, criticando o governo do Lula, criticando o governo do Bolsonaro. Agora, o que me gera uma revolta é que a imprensa, ela não fica indignada com isso. A forma que foi noticiado, sabe, não acontece nada, não gera indignação que geraria se fosse o Lula, por exemplo. Se fosse o Alexandre de Moraes, a Polícia Federal já teria batido lá e levado preso quem inventou essa palhaçada aí. O Bolsonaro não. Com o Bolsonaro, não. Aí é arte. Com o Bolsonaro é liberdade de expressão. Então, essa desigualdade, né? Um lado pode tudo, o outro não pode nada, é o que me deixa indignada, sabe? Do lado da direita, não vejo isso. O lado da direita fala, olha, não concordo nem fazendo com o Bolsonaro, nem fazendo com o Lula. A esquerda, não. A esquerda, quando é pro o lado deles, aí é isso mesmo. Quando é contra, aí não pode, sabe? Eles são seletivos na só de mau gosto, ou você acha que tem aí, infringe algum princípio, alguma lei, alguma coisa nesse sentido? Ou é só alguma coisa de mau gosto? Porque, por exemplo, no Brasil também tem aquele momento de malhar o Judas, né? Malhar o Judas. E aí, normalmente, colocam ali figuras políticas de direita, de esquerda, enfim. Paulinha, prisão, como o Alexandre de Moraes faz, que tudo ele resolve com prisão, não. Completamente contra. Agora, um processo, acredito que caberia um processo aí sim. Mas eu queria trazer aqui a fala do Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, que, assim, ele resumiu perfeitamente o pensamento de metade do povo brasileiro em relação a isso que acontece. Esses ataques feitos contra o pai dele, e quando é com o Lula, aí não, aí tem que ir preso, aí é contra a liberdade de expressão. Jogar bola com a cabeça do presidente do país é mera performance.
Mas se falar que o PT quebrou o Brasil com o maior esquema de corrupção da história e chamar o chefe da quadrilha de ladrão, aí é ataque e incentivo à violência. E se criticar a parcialidade escancarada do jornal, que torce abertamente pelo ladrão na esperança de um futuro melhor para o bolso deles, mesmo que isso signifique condenar o povo à miséria e o país à destruição, também será ataque à imprensa. Retrata bem aí essa fala, esse desabafo aí do Carlos Bolsonaro, retrata bem a situação que o país hoje atravessa, né, politicamente. Guga, isso é crime ou liberdade de expressão? É patético tentar comparar isso com as situações que levaram à cadeia alguns bolsonaristas ou que fez com que o PCO, que é de esquerda, tivesse posts removidos. Não dá pra colocar na mesma balança. É uma apelação você tentar fazer isso. É uma desonestidade intelectual sem tamanho. É óbvio que isso é uma atividade artística, um protesto onde a pessoa, inclusive, que faz isso, deixa claro que isso tudo é um protesto lúdico, que isso é uma réplica e que sim, se houver um golpe, aí sim pessoas de fato sofrerão com esse golpe, porque aí não vão ser réplicas, vai ser o povo brasileiro na mão de alguém que ameaça a democracia. Tá claro que isso é uma atividade artística, um protesto, você pode dizer que é de mau gosto, você pode criticar, agora querer ir pra cima ou colocar na mesma balança de ataques coordenados contra outras instituições, pedindo intervenção militar, pedindo AI-5, pedindo para fechar STF, aí não dá, meu amigo. Ou ameaçando, que era mais grave, ameaçando os ministros, ameaçando de maneira contundente, dizendo que sabia onde eles estavam. Esse tipo de manifestação, isso não é atividade artística, isso é ameaça, isso tem que ser tratado e colocado em balança diferente. Não dá para comparar. E vamos relembrar que na época do Lula e da Dilma, o que mais tinha era boneco deles. Inclusive teve um que eles colocaram o Lula e a Dilma enforcados. A mídia não pediu prisão de ninguém na época. A gente pode procurar G1, o UOL, todo mundo relatou. Era de mau gosto, uma manifestação horrorosa. Relataram, mas ninguém pediu prisão naquela época. Às vezes queimavam bonecos do Lula, da Dilma, colocavam em caixão bonecos do Lula e da Dilma. Quantas vezes a gente não viu isso? Ou xingavam nos estádios de futebol. Com a cabeça da Dilma, isso não aconteceu de fazerem bonecos da Dilma em caixão, fazerem bonecos da Dilma enforcados. Muito mais grave do que uma atividade artística onde a pessoa explica aquilo, onde está tudo muito bem dito. E mesmo assim ninguém pediu prisão naquela época. Uma das pessoas que estava nesse ato, ela diz o seguinte, uma mulher, inclusive que tinha uma filha, enfim, ela diz o seguinte, vamos chutar a cabeça desse verme. Venham, pessoal, é gostoso demais, é terapêutico. Olha isso. Isso é liberdade de expressão? Claro que isso é liberdade de expressão. Ou é liberdade de loucura isso? Eu acho mas isso pode. Eu acho horroroso você fazer um comentário desse. Você querer estimular alguém a achar que é legal chutar a cabeça de alguém que é gostoso demais. E se o povo da direita falasse isso do Alexandre de Moraes, o que você ia falar? Se fosse falando isso, ou jogando futebol, aquela que falou que, se você falar que ele é um skinhead, a Sarah Winter, o Roberto Jefferson, o Mala do Santos foram presos por quê? Se você tem jogar futebol com a cabeça do Alexandre de Moraes, terapêutico. Olha, eu acho que se você fizer uma atividade, eu acho que ele não deveria ir pra cima de ninguém se fizerem isso. Claro não, mas se um bolsonarista mas Sarah Winter foi presa por quê? Isso, pegasse a cabeça, ela faz parte de um grupo Guga, vamos lá. Se um bolsonarista pegasse a cabeça de um Alexandre de Moraes e começasse a jogar uma bola com isso, daria problema? Pode. Agora, chutar a cabeça do presidente pode. Sério, você não vê diferença? Não vejo nenhuma diferença, porque é tudo na questão do vou fazer ou se eu fizer. Eles não cometeram um crime de fato. Mas enfim. Agora ficou escancarado a hipocrisia dele. Paulinho, vamos lá. Paulo, por favor, vamos lá. Você sabe que aqui nos Estados Unidos, quando você vai em estande de tiro, sempre tem alvos. Eu ia perguntar isso, Paulo. Fala disso, é interessante. Sempre tem alvos de terrorista, etc, mas não pode ter de figuras públicas. Não pode, não tem. Você não pode fazer um tiro-alvo com o Trump, não pode fazer um tiro-alvo com o Obama, com o Biden, né? Não pode. Não sei exatamente por que força de lei. Eu sei que quando você chega nos estandes, eles dizem que não pode ter. E se você for botar, eles tiram. Porque eu acho que há um entendimento de que você dizer que chutar a cabeça de um verme, ou você dar um tiro no Lula, se eu pegar e imprimir um pôster do Lula aqui e começar a atirar nele, eu acho que isso não é uma boa ideia, não passa uma boa mensagem. Na verdade, não é nem questão de eu dizer se passa ou não uma mensagem, é questão das pessoas lerem o Código Penal, Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, artigo 286 do Código Penal. Incitar publicamente a prática de crime.
pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Então, assim, quando você... mas é a lei. Quando você incita a prática de um crime, e eu não vejo outra forma de interpretar essa arte, eu não sei qual é a mensagem, a não ser quando uma pessoa vem e é convidada e fala assim, ai, que maravilhoso chutar a cabeça do Bolsonaro, como isso é terapêutico. Ora, se isso não é incitação de prática de crime, aí quando você vai e você faz alguma queixa contra as suas instituições ou algum dos poderes constituídos, isso é incitação da prática de crime, e aí o Guga diz que realmente colocar as duas coisas na mesma balança é desonestidade intelectual. Eu não vou nem dizer para o espectador quem está cometendo desonestidade intelectual. Eu vou falar o seguinte, espectador, você chega às suas conclusões. Veja a diferença dos pesos e medidas. Veja se a gravidade das pessoas que são acusadas nos inquéritos de atos antidemocráticos tem alguma paridade com o que está sendo cometido. Chegue você mesmo às suas próprias conclusões. Eu acredito na sagacidade do espectador. Muito bem. Nós estamos ao vivo.